Bom, agora vamos conversar sobre uma questão importante para motoristas e manutenção dos carros. Muitos motoristas esquecem ou nem sabem que o câmbio automático do carro merece uma atenção especial. É aquele sistema que facilita a condução do veículo porque passa as marchas automaticamente, mas precisa de cuidados e atenção como troca de óleo periódica. Para falar da importância desse procedimento, eu converso agora com Fernando Dantas, que é especialista em câmbio. Bom dia, Fernando. Bom dia, Luiz Viana. Bom dia, ouvinte. Tem especialista em câmbio? Não sabia. O que é que o câmbio tem de diferente que merece atenção? Os motoristas acabam esquecendo do câmbio, é isso, Fernando? É, porque na verdade as pessoas sempre são orientadas com motor de carro, freio, mas quem tem câmbio automático não tem noção das necessidades preventivas ou cuidados preventivos que precisa ser feito, e com isso evitar prejuízos futuros, prejuízos de grande valia, inclusive, até porque o câmbio automático é um equipamento, faz parte da mecânica do carro e tem uma valoração muito alta se não der manutenção preventiva. Como é feita essa manutenção e que atenção o motorista deve ter? Bom, primeira coisa e básico é troca de óleo. É muito comum todo mundo lembrar de troca de óleo de motor. E de câmbio, inclusive, você dificilmente vai achar um usuário que saiba que tem que trocar o óleo do câmbio. E a não troca, um câmbio automático, é um sistema muito sistêmico. Ele trabalha com muita alta pressão de óleo, trabalha com alta temperatura. O fluido do óleo do câmbio é um fluido especial, então se ele não tiver uma troca no seu tempo certo, ele começa a possuir fragmentos de metal por conta das engrenagens que trabalham com a pressão muito alta, e com isso ele começa a dar problema mecânico, recorrente inclusive, numa cidade que você tem um trânsito com alto engarrafamento, e você está sempre parando no sinal e não tira, por exemplo, do drive, que é o D, está lá no câmbio, não coloca em N, então o câmbio está trabalhando ali querendo movimentar o carro e ao mesmo tempo forçando as engrenagens, e com o tempo isso vai desgastando. Se você não trocar o óleo, você vai ter problema mecânico no câmbio. Aí que eu não sabia também, sou motorista, nunca sabia que tinha que trocar o óleo do câmbio. Com que frequência, em que condição, como é que a gente sabe que tem que trocar? Bom, você não vai ter como saber como trocar se o carro ainda não estiver com problema. Então o ideal é que você, com qualquer carro, a partir de 50 mil quilômetros, que varia de carro para carro e de usuário para usuário, mas no mínimo 50 mil quilômetros o carro já é bom dar um pulo numa oficina especializada e mandar analisar, porque assim como o motor, o câmbio também tem uma vareta. Com essa vareta dá para analisar o estado do óleo daquele câmbio. E também a forma como é dirigido, usado o câmbio, influencia se vai ser 50, 55 mil, 60 mil quilômetros rodados para trocar esse câmbio. Quer dizer que deu 50 mil, a recomendação é levar. Qualquer mecânico, qualquer oficina faz isso? Não, é uma oficina especializada, porque o câmbio automático não pode ser, por exemplo, colocado qualquer tipo de óleo. Então você pode chegar numa oficina que a pessoa não tem a formação técnica para trabalhar com câmbio, e aí ele vai indicar um óleo qualquer. Termina que vai colocar um óleo inadequado e vai misturar com óleo contaminado de partículas de ferro, e aí vai prejudicar muito mais. É simples trocar e fácil? Não é simples. Hoje, para você trocar óleo de câmbio 100% do óleo, só tem duas formas. Ou tirando o câmbio fora, que aí quando você só tira o câmbio quando tem que consertar, ou você trocando através de uma máquina de sucção, que ela vai fazer a sucção de 100% óleo. Por aí costuma-se tirar só a metade, uma oficina que não é especializada, eles vão tirar metade do óleo, porque não consegue tirar por gravidade 100%. E aí termina misturando o que fica, que é contaminado, com o óleo novo. Bom, tá aí as dicas do Fernando Dantas, que é empresário do ramo e é especialista aí em câmbio, especialmente o câmbio automático. Fernando, obrigado pelas dicas. Eu que agradeço a atenção e conto com a gente. Muito obrigado, são 10 horas e 39 minutos. Bom, agora vamos conversar sobre uma questão importante para motoristas e manutenção dos carros. Muitos motoristas esquecem ou nem sabem que o câmbio automático do carro merece uma atenção especial. É aquele sistema que facilita a condução do veículo porque passa as marchas automaticamente, mas precisa de cuidados e atenção como troca de óleo periódica. Para falar da importância desse procedimento, eu converso agora com Fernando Dantas, que é especialista em câmbio. Bom dia, Fernando. Bom dia, Luiz Viana. Bom dia, ouvinte. Tem especialista em câmbio? Não sabia. O que é que o câmbio tem de diferente que merece atenção? Os motoristas acabam esquecendo do câmbio, é isso, Fernando? Porque, na verdade, as pessoas sempre são orientadas
com motor de carro, creio, mas quem tem câmbio automático não tem noção das necessidades preventivas ou cuidados preventivos que precisa ser feito, e com isso evitar prejuízos futuros, prejuízos de grande valia, inclusive, até porque o câmbio automático é um equipamento, faz parte da mecânica do carro, e tem uma valoração muito alta se não der manutenção preventiva. Como é feita essa manutenção e que atenção o motorista deve ter? Bom, primeira coisa e básico é troca de óleo. É muito comum todo mundo lembrar de troca de óleo de motor. E de câmbio, inclusive, você dificilmente vai achar um usuário que saiba que tem que trocar o óleo do câmbio. E a não troca, um câmbio automático, é um sistema muito sistêmico. Ele trabalha com muita alta pressão de óleo, trabalha com alta temperatura. O fluido do óleo do câmbio é um fluido especial, então se ele não tiver uma troca no seu tempo certo, ele começa a possuir fragmentos de metal por conta das engrenagens que trabalham com a pressão muito alta, e com isso ele começa a dar problema mecânico, recorrente inclusive, numa cidade que você tem um trânsito com alto engarrafamento, e você está sempre parando no sinal e não tira, por exemplo, do drive, que é o D, está lá no câmbio, não coloca em N, então o câmbio está trabalhando ali querendo movimentar o carro e ao mesmo tempo forçando as engrenagens. E com o tempo isso vai desgastando. Se você não trocar o óleo, você vai ter problema mecânico no câmbio. Aí que eu não sabia também, sou motorista, nunca sabia que tinha que trocar o óleo do câmbio. Com que frequência, em que condição, como é que a gente sabe que tem que trocar? Bom, você não vai ter como saber como trocar se o carro ainda não estiver com problema. Então o ideal é que você, com qualquer carro, a partir de 50 mil quilômetros, que varia de carro para carro e de usuário para usuário, mas no mínimo 50 mil quilômetros o carro já é bom dar um pulo numa oficina especializada e mandar analisar, porque assim como o motor, o câmbio também...